pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcones, eu trabalho na Rede Municipal de Ensino, lá na Escola Maria Júlia. Essa é a nossa aula de número 20 e nós vamos começar um novo bloco de conteúdos e eu garanto para vocês que esse é um dos nossos blocos mais interessantes e mais divertidos. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre princípio fundamental da contagem. Você já ouviu falar nesse termo? Pois é, hoje a gente vai conhecer o que ele é e como que nós podemos trabalhar com ele. Tudo bem? Então vamos para o nosso quadro, porque eu quero começar com um problema. Na nossa tela nós temos o seguinte problema, vejam só. Uma sorveteria oferece os seus produtos em duas embalagens diferentes. A casquinha ou o copo. Ela vende sorvete, certo? Na casquinha ou no copo. E em 3 sabores, apenas morango, chocolate e baunilha. Duas embalagens, 3 sabores. Pergunta é, de quantas formas diferentes uma pessoa pode montar um sorvete dadas essas opções? Vocês já pararam para pensar nesse tipo de situação? Ela é bem comum. E aí a gente vai trabalhar com problemas parecidos com esse. Então vamos pensar. Ainda na tela, a gente tem aí as nossas 2 embalagens. Olhem só as nossas embalagens, que são a casquinha e o copo. Pense o seguinte, você foi na sorveteria e escolheu a casquinha. Na próxima tela, então, eu tenho o quê? Que eu posso comprar uma casquinha com o sabor de morango, o sabor de chocolate ou o sabor de baunilha. Percebam, então, que eu tenho 3 opções. Depois, se eu escolhi o copo, eu tenho novamente 3 sabores diferentes para escolher, que eu vejo aí na nossa tela. Eu posso escolher um copo com sabor morango ou chocolate ou baunilha. Lembra da nossa pergunta? Quantas opções eu tenho? E aí eu vou lembrar que eu posso fazer todos esses arranjos. Ou seja, pessoal, eu tenho então 6 possibilidades diferentes de organizar tanto os sabores quanto as embalagens. Tranquilo? Vocês já tinham parado para pensar nesse tipo de situação? É isso o que a gente vai trabalhar agora. Então, na próxima tela, nós vamos ver o seguinte. Olha só, princípio fundamental da contagem. Pense o seguinte, se uma decisão pode ser tomada de N maneiras diferentes e outra decisão pode ser tomada também de M maneiras, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculada pelo produto de N vezes M. Professor, não entendi nada. Vamos lá? Na próxima tela, então, a gente vai voltar para o nosso exemplo. Olha o que nós tínhamos aí. Nós podemos calcular a quantidade de formas de montar o sorvete pelo seguinte produto. 2 vezes 3, que é igual a 6. Lembra que a gente tinha 6 possibilidades? Mas de onde que saiu isso? Olha o que a gente tem na próxima tela. Nós temos que esse 2 representa a quantidade de embalagens disponíveis. Lembra que eu tinha a casquinha ou o copo? Esse 3 representa a quantidade de sabores que eu tinha disponível. Então, eu posso fazer esse produto, 2 vezes 3, e eu encontro, então, todas as possibilidades que eu tenho de montar esse sorvete. Tranquilo? Entenderam? Eu espero que sim. Então, veja, nós temos um exemplo agora também que é bem facinho. Na próxima tela nós vamos ter o nosso exemplo que diz assim, ó. Um restaurante oferece o seu cardápio 3 tipos de carne. Essas carnes são boi, frango e peixe. Então, eu tenho aí essas 3 opções. Elas podem ser servidas com 3 tipos de acompanhamento. Eu tenho a carne e tenho o acompanhamento. Os acompanhamentos são arroz branco, massa ou salada. Então, tenho essas opções aí. A pergunta é, de quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne e um acompanhamento? E agora? A gente vai voltar para um cálculo bem parecido com aquele que nós fizemos no início da nossa aula, ok? Então, nós vamos para o nosso quadro, porque a gente vai resolver esse exemplo aqui. Olha o que nós temos. No exemplo 1, eu quero saber o seguinte.
de quantas formas diferentes eu posso organizar o meu cardápio. Tudo bem? Então, nós vamos fazer assim, olha só, eu vou colocar aqui, ó, cardápio e eu vou organizá-lo. Começando por onde, pessoal? Eu vou começar pelas opções de carne. Lembra que eu tenho 3 opções? Eu posso escolher boi, eu vou colocar um B apenas, para identificar que é boi, carne bovina. Eu vou colocar um F, para identificar que é frango. E aí eu vou colocar um P, para identificar que é peixe. Então, nós vamos começar por aqui e eu vou utilizar as setinhas para ficar bem organizado. Então, por aqui que nós escolhemos o nosso cardápio. Depois, eu vou escolher o acompanhamento e aí eu tenho arroz, massa e salada. Agora, pensa o seguinte, eu fui lá no restaurante e escolhi carne bovina. Quando eu for escolher o acompanhamento, eu posso ter 3 tipos. Então, eu vou organizar da seguinte forma. 3 tipos de acompanhamento. Quais são? O arroz branco, colocando um A e um B de arroz branco, ou eu posso ter também carne bovina com uma massa, um macarrão, alguma coisa. Outra opção. Ou, talvez eu esteja fazendo uma dieta, não sei, e eu coloco salada. Então, percebam, apenas aqui eu tenho quantas opções? Carne bovina com arroz branco, carne bovina com massas e carne bovina com salada. Mas, às vezes, você não come carne vermelha. Então, você vai para onde? Para o frango. Mas, novamente, você tem quantas opções? 3. Quais são elas, pessoal? Nós temos aqui as nossas 3 opções, que são de acompanhamento: arroz branco, massa e salada. Quantas opções eu já encontrei até agora? Encontrei 3 mais 3, só que agora com a carne sendo de frango. Mas aí eu ainda tenho outra opção. Qual é a nossa opção? É o peixe. Se eu escolho o peixe, novamente eu tenho 3 opções de acompanhamento. Então, vejam, eu tenho aqui, vou fazer as 3 setinhas e eu posso colocar o quê? Arroz branco, massa e salada. Lembra da nossa pergunta de quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato? Quantas maneiras, pessoal? Eu tenho 3, 6, 9 maneiras diferentes, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 9 possibilidades. Mais possibilidades. Pessoal, vocês viram uma coisa interessante? Quando eu defini para vocês o princípio fundamental da contagem, eu falei que a gente poderia encontrar quantas possibilidades por meio de um produto. Qual produto? A quantidade de opções que eu tenho em cada uma das minhas opções aqui. Percebam, eu tenho 3 opções de peixe, de carne, certo? 3 opções de carne. E eu tenho 3 opções de acompanhamento. Então, eu posso encontrar dessa forma, olha só. Eu posso fazer simplesmente 3 vezes 3, a quantidade de carnes que eu tenho, de opções de carne, multiplicado pela quantidade de opções de acompanhamento. Então, eu tenho novamente 9 possibilidades. Tranquilo? E aí, eu quero conversar com vocês a respeito de uma coisinha bem interessante. 2 coisinhas, na verdade. A primeira delas, eu não sei se vocês se atentaram bem, mas esse primeiro esquema que nós fizemos, ele lembra muito os galhos de uma árvore muito abstrata, mas lembra os galhos de uma árvore. Então, essa primeira forma de responder o nosso problema, nós vamos chamar de árvore de possibilidades, porque ela vai me dizer exatamente, além da quantidade de possibilidades, cada uma delas especificamente.
ok? Nessa segunda, em que eu utilizei o princípio fundamental da contagem, eu fiz um produto. E por causa desse produto, a gente vai pensar também num outro conceito, que é o princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo é um outro nome pelo qual a gente dá para o princípio fundamental da contagem. Tranquilo? É muita informação, mas eu fiz bem devagarzinho para que vocês não tenham dúvida. Vamos voltar então para a nossa tela, porque a gente vai ver ainda uma coisa interessantíssima, voltando para a questão das nossas possibilidades. Olha só, na nossa tela tem uma palavrinha interessante aí, anagrama. Você já ouviu essa palavra? Talvez não, mas vai conhecer hoje. O que é um anagrama? O anagrama é um jogo de palavras que utiliza a transposição ou rearranjo de letras de uma palavra com o intuito de formar outras palavras com ou sem sentido. Entenderam? Talvez não. Vamos explicar então. O que é um anagrama? Você pega uma palavra e vai embaralhar as letras daquela palavra e vai verificar de quantas formas diferentes você pode fazer isso. Só isso. Isso é um anagrama. Vamos então, no nosso exemplo 2, ainda na nossa tela, nós temos aí duas continhas para a gente fazer, dois probleminhas para a gente resolver. Na letra A fala assim, ó, quantos anagramas possui a palavra amor? Quantos anagramas? De quantas formas diferentes eu posso embaralhar as letras da palavra amor? E na letra B eu tenho, dada a palavra escola, quantos anagramas iniciam com a letra E e terminam com a letra A? E agora? Como que vai ficar isso? Vamos para o nosso quadro então, porque a gente vai resolver esse exemplo no quadro. Eu tenho o seguinte, exemplo 2 aqui, eu quero saber quantos anagramas eu tenho na palavra amor. Primeira coisa, pessoal, nós vamos pensar o seguinte, quantas letras eu tenho na palavra amor? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Lembra do nosso princípio multiplicativo? A gente vai usar aqui, porque entre esses espaços eu vou fazer uma multiplicação. Tudo bem? Agora vamos pensar direitinho, vamos criar esse raciocínio aqui. Eu estou embaralhando as letras da palavra amor, tudo bem? Se eu for colocar uma letra aqui no nosso primeiro espaço, porque serão 4, eu pergunto para você, quantas opções de letras eu tenho? Eu posso colocar um A? Posso. Eu posso colocar o M? Posso. Eu posso colocar qualquer uma das minhas 4 letras. Então, aqui no meu primeiro espaço, eu tenho 4 possibilidades. Tranquilo? O que vai acontecer então? Eu usei uma letra aqui, tudo bem? Essa letra eu não posso utilizar no segundo espaço, porque eu já utilizei no primeiro. Então, se eu tinha 4, agora eu só tenho 3. Tudo bem? O mesmo vai acontecer aqui, porque no meu terceiro espaço eu já tenho 2 letras que eu usei aqui e eu não posso utilizar. Então, eu vou ter o quê? 2 e sobrou apenas uma letra no final. Eu vou fazer, então, esse produto. Quanto que dá? 4 vezes 3, eu tenho 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, eu tenho 24. Quantos anagramas? De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Eu posso, então, embaralhar essas letras de 24 formas diferentes. Tudo bem? Vamos para o nosso exemplo B. É o mesmo caso com um detalhe especial. Porque, veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, eu vou ter 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? E aí eu vou fazer os produtos. Só que tem um detalhe que o problema deu. Ele diz assim, ó, começa com a letra E. Então, aqui eu já sei que obrigatoriamente ele precisa ter um E, certo? E ele termina com a letra A. Tudo bem? O que aconteceu? Só me sobraram, então, 4 opções
de letras para utilizar. E aí eu vou seguir o mesmo raciocínio. No primeiro eu tenho 4, no segundo eu tenho 3, no terceiro eu tenho 2 e no último eu tenho 1, ok? E eu vou multiplicar essa parte aqui apenas. 4 vezes 3 eu tenho 12, 12 vezes 2 eu tenho 24 anagramas. E aí, nós vamos passar agora, então, pessoal, para o nosso último exemplo. Vai ser bem rápido para a gente não demorar muito. Na nossa tela, eu tenho o seguinte. Olha só, observe as placas de veículo abaixo. Descubra o número de combinações possíveis em cada uma delas. Se vocês observarem bem, são os dois modelos de placa de trânsito, de placa de veículo, que a gente tem agora, porque a gente tem aí dois tipos diferentes. Eu quero saber o seguinte, quantas placas diferentes eu posso ter no primeiro e no segundo modelo? Vamos passar então para o nosso quadro para a gente verificar como que vai ser? Porque vejam, eu tenho o seguinte, olha só, na placa 1 eu tenho 3 letras e 4 números, esse era o modelo antigo. E na placa 2 eu tenho 4 letras e 3 números, modelo novo. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Olha só. Eu tenho 3 letras. Pergunta, tem alguma limitação? Não. Quantas letras nós temos no nosso alfabeto, incluindo o K, o Y e o W? Eu tenho 26, ou seja, em todas elas eu vou colocar 26. Por quê? Eu posso repetir, tranquilo? O que vai acontecer agora? Eu tenho 4 números. Quantas opções? 0, 1, 2, 3, 4, até o 9, ou seja, 10. Então, eu vou fazer isso daqui. Pessoal, o que eu vou fazer? Multiplicar. Quanto que vai dar esse produto? Eu não vou fazer aqui porque a gente não tem muito tempo, mas eu sei que no final eu tenho 175.760.000 combinações diferentes. Tudo bem? Essa era a quantidade de placas de trânsitos que tinha. Vai ficar o desafio para vocês. Encontrem a quantidade de combinações da nova placa. Tudo bem? Eu espero que vocês façam as atividades e até lá. Um abraço.